Boa noite, e vamos ao nosso tempo agora para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Lembrando de o pessoal acessar, se inscrever no canal do Tempo Peter Scheuer e Ronaldo Coutinho. Tem os nossos parceiros aqui, o Vejo Mar, o canal do Peter, que é mais voltado para Santa Catarina e estados vizinhos, e os vários vídeos que vocês podem acompanhar. Lembrando também que nós estamos na Páscoa, né? Adotem uma família e não se esqueçam de umas guloseimazinhas para a criançada na cesta básica. Então, quem puder, ajude uma família ou uma ou mais famílias dentro da sua condição, porque tem muita gente passando fome. Então, vamos aqui ao nosso tempo. Primeiro, o que aconteceu? Como pode ver, a anomalia de março foi o quê? O Centro-Oeste, só a região aqui do centro do Mato Grosso que choveu bem. Nessas áreas até choveu, mas ficou abaixo do normal. Aqui chegou a dar até problemas em lavouras. Aqui no norte do país também, de maneira geral, tem muito mais áreas abaixo do normal do que acima. E o Sudeste praticamente inteiro, Mato Grosso do Sul, quase todo Goiás, Tocantins, com chuvas abaixo do normal. Assim como também o Nordeste e partes do Sul. Não foi um março assim muito aguado não. Vamos agora para a imagem do satélite. Aqui na imagem satélite a gente vê a nebulosidade concentrada mais na parte norte do país, um pedacinho aqui do Nordeste também, e pega principalmente aqui o Mato Grosso para cima, Tocantins para cima. Boa parte do Sudeste e Sul, sem nada. Aqui no Sudeste alguma coisa de chuva isolada no norte de Minas e leste de Minas e sul da Bahia. Boa parte do Sudeste com tempo calmo. Agora vamos para a previsão. Aqui é a previsão de hoje até amanhã à noite. Dá para ver que toda a região norte, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, toda essa área aqui com tempo instável, com aquela situação normal de chuva. No Pará, a chuva se concentra principalmente na parte norte, a região de Belém, aqui o litoral do Pará, a foz do Amazonas, a área central, centro-norte do estado, e chove menos aqui na parte sul e algumas áreas aqui divisa. Esses tons de azul é chuva na faixa de 10 milímetros, um pouco acima. Mas de maneira geral, pancadas de chuva, seja agora à noite ou principalmente amanhã, sexta-feira, principalmente à tarde e noite. Assim como também aqui a região do Amapá, com chuva mais significativa. Poderemos ter algumas pancadas boas de chuva, especialmente no centro-leste do estado, pegando toda a região litorânea, pegando um pouco menos na divisa com o Pará. Tanto aqui nas Guianas, Suriname, como tensões de chuva também, principalmente aqui na fronteira com o Amapá. Aqui no Roraima, chuva pouca na parte centro-norte, pegando a região de Boa Vista, e mais aqui próximo ao Amazonas. Onde tem esse tom de verde é pouca chuva, é mais nuvens do que chuva ou aquelas pancadas isoladas num canto e no outro não. Para quem tem atividades ao ar livre nessa região aqui, fica com uma situação mais favorável. Aqui no Amapá e boa parte do Pará já atrapalha. Quanto mais longa a atividade, maior o incômodo pela chuva. Na região de Manaus, algumas pancadas isoladas, a chuva se concentra mais na parte oeste do Amazonas e sul do Amazonas. Aqui nessa área que tem culturas, atrapalha um pouco na colheita. O Acre também, pancadas isoladas de chuva, assim como Rondônia, principalmente próxima à Bolívia. E aqui nos países vizinhos, no sul da Venezuela, tem algumas pancadas de chuva. Boa parte da Colômbia, que aparece aqui no mapa com pancadas de chuva, principalmente à tarde, assim como aqui na cordilheira, entre a Colômbia e o Equador, também com pancadas de chuva ou neve, dependendo da altitude. E na selva peruana, com pancadas de chuva e trovada. Na costa pacífica, como de praxe, sem chuva. Pegando aqui o norte do Chile, essa parte oeste da Bolívia, o centro-sul da Bolívia com pouca chuva, facilita para quem tem alguma colheita, mas daqui do centro em direção ao norte da Bolívia já tem chuva e trovada com mais intensidade, em alguns pontos até com mais força ou não. No Mato Grosso, na parte centro-noroeste, é onde tem pancadas de chuva e trovada, principalmente aqui a região do Pantanal. Uma notícia boa. Essa área de tom verde indo para o cinza é muito mais nuvens do que chuva. Toda essa região aqui pode até passar quase totalmente sem chuva ou pancadas bem isoladas. É coisa aqui de 1, 2 a 5, 10 milímetros. Começa a ter uma condição um pouquinho melhor nesse tom aqui de cinza, de verde, onde pode chegar perto de 5 a 10 milímetros. Aqui no extremo nordeste do estado, algumas pancadas isoladas e um pouquinho melhor nessa faixa aqui, oeste e noroeste do Mato Grosso. Principalmente a região do Pantanal, que é muito bem-vindo. A parte sul
e boa parte do leste, região aqui de Primavera do Leste, pouca chuva, toda essa área aqui com pouca chuva. A área de Sinop, Sorriso, algumas pancadas isoladas, que é até bem-vindo para quem tem milho de safrinha em andamento. No Tocantins tem pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente à tarde e noite, seja hoje à noite ou amanhã ao longo do dia, e pouca chuva no Goiás, apesar de estar marcando aqui bem colorido, mas a metade norte é pancadas bem isoladas e na metade sul é mais nuvens do que chuva. Muitas áreas do Goiás poderão passar sem chuva. Bom para quem está finalizando a colheita, para melhora nas condições das estradas, mas já começa assim a preocupar um pouquinho a falta de chuva para o andamento do milho safrinha. Toda essa região aqui que tiver milho safrinha já faz alguns dias que não chove direito. E no Mato Grosso do Sul nem se fala, só a parte norte do Mato Grosso do Sul é que pode ter alguma chuva mal distribuída. Muitas áreas aqui dessa região onde está colorido aqui no mapa é indicativo mais de nuvens do que chuva. O centro-sul do estado, tempo seco. A fronteira com o Paraguai, divisa com São Paulo, Paraná, tudo tempo seco. De Campo Grande para baixo, dificilmente chove. Aqui no norte e noroeste, divisa com Mato Grosso e Goiás, alguma pancada isolada aqui ou ali, entre a tarde e a noite, podendo passar sem. Paraguai, mais para tempo bom. Dificilmente tem chuva, assim como essa parte norte da Argentina, tirando aqui perto da cordilheira. Quando a gente vai aqui para o norte de Minas, está tendo agora de noite algumas pancadas isoladas nessa área aqui. Deve melhorar um pouco mais a condição de chuva nessa sexta-feira, tarde e noite, principalmente ao longo da divisa com a Bahia. Assim como no sul da Bahia, pode ter chuva forte também. No Espírito Santo, mais a parte norte do Espírito Santo. Como a gente vai vir agora, antes vamos aqui para o Triângulo Mineiro. Na parte do Triângulo Mineiro tem pancadas muito isoladas. A tendência é de tempo seco toda essa área aqui, assim como toda essa parte oeste de São Paulo. Agora sim, vamos aqui mais setorizado. Podem ver, a chuva fica aqui mais no nordeste e leste de Minas. Boa parte do Espírito Santo, algumas pancadas aqui em volta da Grande Vitória, um pouquinho mais ao norte. Mais aqui próximo ao Rio de Janeiro, nada de chuva. Boa parte do Rio, pouco ou nenhuma chuva. Provavelmente alguma pancada tarde e noite, assim como o litoral paulista também, alguma pancada de chuva entre a tarde e a noite. Agora de noite talvez passe sem, mas é amanhã. É uma frente fria que vai estar passando aqui pelo oceano. Todo o interior de São Paulo, tempo seco, toda essa região aqui de Minas, até essas áreas aqui em tom de cinza, é mais nuvens do que chuva, toda essa grande área aqui de Minas, de BH para baixo, de BH para o Triângulo Mineiro, praticamente sem chuva ou muito isoladamente. Das capitais, maior condição de alguma pancada de chuva na Grande Rio, na Grande Vitória e talvez muito fraquinho na Grande São Paulo. Para de hoje até domingo está indicando o quê? Bom volume de chuva em toda a região norte, principalmente Pará, Amazonas. Aumenta a condição de chuva em Roraima, até essa parte aqui do estado que não tinha chuva está começando a ter. Então vai ter pancadas de chuva forte nessa área. Aumenta um pouco mais a intensidade de chuva aqui no Amapá, principalmente a faixa litorânea, desde a Foz do Amazonas até o Oiapoque. Aqui a região de Marajó, Belém, toda essa área aqui do Pará, o centro-norte do Pará, começa a ter umas pancadas fortes de chuva. Geralmente à tarde e noite, nesse sábado e domingo. Assim como a parte sul também volta a ter algumas pancadas de chuva. Pode continuar atrapalhando nas estradas. Aqui no Tocantins, boa parte dele também tem pancadas de chuva e trovoada ao longo da tarde e noite. Ajuda bastante para quem tem na parte de pastagem, na parte da pecuária, alguma coisa de cultura que esteja ainda em andamento e atrapalha para quem estiver na colheita. Aumenta um pouquinho a chuva aqui de Brasília em direção a Tocantins, na parte centro-norte de Goiás, ajuda um pouco para quem tem também pastagem, que aos poucos ela vai começar a perder qualidade em virtude do avanço da estação seca. Aqui na parte sul, as chuvas são bem irregulares na tarde de sábado ou domingo, podendo passar sem. Para quem está na colheita aqui, bom, para quem tem milho safrinha, começa a acender aquele sinalzinho de preocupação. Melhora um pouco a chuva no centro-sul do Mato Grosso e leste, mas ainda assim é muito pouca nessa área, toda essa área aqui de tom verde, é chuvas bem irregulares. À medida que tu vai do verde para o amarelo, aumenta a condição de chuva. Toda essa região aqui pega a área de Sorriso, Sinop, pega aqui toda a parte norte do estado e fica com bons volumes de chuva na parte oeste do Mato Grosso no geral, pegando o Pantanal. Cuiabá, algumas pancadas isoladas entre essa sexta, sábado e domingo, podendo até falhar.
Na divisa com o Mato Grosso do Sul, pouca chuva. E o Mato Grosso do Sul, no sábado e domingo, dificilmente chove. Se tiver alguma coisa bem isolada aqui no norte do estado. No Paraguai começa a aparecer algumas pancadas de chuvas bem isoladas, normalmente na parte norte e oeste do país, a partir provavelmente de sábado ou domingo. Na Bolívia também aumenta um pouco a condição de chuva aqui na parte centro-sul e continua na parte centro-norte, fronteira com Mato Grosso e Rondônia, pancadas até fortes. No Peru aumenta a intensidade de chuva em toda a área da selva amazônica peruana e alguma coisa também na cordilheira. A costa pacífica continua com tempo seco. Equador e Bolívia também aumenta um pouco a intensidade da chuva, assim como o sul da Venezuela e aqui nas Guianas e Suriname. Belém tem pancadas de chuva, Manaus aumenta, Porto Velho e Rio Branco, aqui Cuiabá alguma pancada, Campo Grande pouca chance de chuva, Goiânia e Brasília pancadas isoladas, podendo falhar, geralmente à tarde e noite. Minas Gerais a gente vai falar logo agora. No norte de Minas aumenta a condição de chuva, o pessoal está precisando bastante, toda essa região centro-norte de Minas, principalmente onde tem essa cor aqui de azul para o amarelo, puxando para o vermelho. Toda essa região aqui pode ter algumas pancadas boas de chuva entre sábado e domingo, assim como aumenta a intensidade aqui no sul da Bahia. Toda essa região aqui também vai pegar uma ajuda aí para o pessoal do cacau e tem aí que está precisando. O norte do Espírito Santo também, aqui no sul não muda muito. O Mato Grosso do Sul é que está mais sequinho. Vamos aqui para setorizado. O Triângulo Mineiro continua seco. Tu vê que aumenta um pouco a condição de chuva nessa área aqui entre BH em direção ao Triângulo Mineiro. Pouca chuva aqui na área do Café, sul de Minas, mais nebulosidade do que chuva. Aqui na Grande Vitória, um pouquinho de nada no sábado e domingo. Pode ter algumas pancadas fortes aqui a leste de BH, em direção ao Espírito Santo. E aqui nessa parte do Espírito Santo, algumas pancadas fortes, ou no sábado à tarde ou no domingo. No Rio de Janeiro, algumas pancadas isoladas também no fim de semana, onde deve ter aquela alternância de sol, nebulosidade, esquenta, pancadas isoladas de chuva, com ou sem trovoada. Assim como o litoral de São Paulo também vai ter uma certa instabilidade, por causa da frente fria e do ar frio que está passando aqui pelo oceano. Nessa parte aqui de São Paulo e boa parte do interior do estado, tempo seco, com temperatura baixa de manhã e subindo à tarde. Isso a gente vai ver logo logo. Para os próximos 10 dias, a gente vê o quê? Aumenta a condição de chuva aqui no litoral paulista, provavelmente ali por terça, quarta e quinta da semana que vem. No Rio de Janeiro também aumenta um pouco a intensidade da chuva. Alguns pontos aqui do sul de Minas, divisa com o Rio, São Paulo, algumas pancadas mais fortes. Aumenta a condição de chuva em algumas áreas aqui do Triângulo Mineiro, vai ajudar bastante para quem tem milho safrinha em andamento. Aqui na parte de BH, algumas pancadas isoladas, aumenta a condição de chuva nessa direção aqui do Espírito Santo e norte de Minas, assim como também aqui boa parte do Espírito Santo pode ter chuva. É bom ficar atento, semana que vem pode ter alguma chuva forte em vários pontos do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória. Todo o litoral, o interior também, o que vai ajudar bastante em várias áreas de agricultura, mas pode trazer alguns transtornos. No Rio, pontualmente, alguma chuva forte e o litoral paulista. A Grande São Paulo, um pouquinho de cuidado também na semana que vem com alguma pancada mais forte, principalmente na parte leste e sul da capital. Aqui a projeção para os próximos 15 dias. Tu vê que tem uma mescla de áreas abaixo da média, acima da média, boa parte aqui dessa região sul do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, Rio, boa parte do Espírito Santo, boa parte de São Paulo, boa parte do Paraguai, essas áreas aqui do Amazonas e Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, boa parte do Tocantins, toda essa região em marrom, a chuva começa a reduzir. Vai ter chuva, mas ela fica abaixo da média. Aqui volta a ter algumas pancadas de chuva nessa primeira quinzena de abril, que pode ajudar bastante para quem tem milho safrinha em andamento e as pastagens ainda. Então, nessa região aqui pegando Rondônia, parte do Mato Grosso, Goiás, sul de Tocantins, indo lá para o Nordeste e Norte de Minas, poderemos ter algumas pancadas boas de chuva dentro da primeira quinzena de abril. É uma notícia boa aqui, tomara que confirme. E aqui na parte norte do país chove bem acima da média, assim como os países vizinhos, boa parte aqui da Bolívia, a parte oeste, extremo noroeste do Paraguai, boa parte do Paraguai que tem milho safrinha, chove menos que o normal nessa primeira quinzena. Agora, de abril até dia 17 de maio, aí sim, reduz bem a chuva em toda essa grande área aqui.
pegando Mato Grosso do Sul, Rondônia, boa parte do Amazonas, Pará, parte do Tocantins, aqui pode ter algum evento de chuva que possa trazer algum alento. De repente aqui, essa parte de Goiás ainda tem alguma chuva melhor em abril, reduzindo mais em maio. Triângulo Mineiro continua ruim de chuva, o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e boa parte do Paraguai. Toda essa principal área aqui de produção de milho safrinha já começa a preocupar. Pode ter períodos longos de pouca chuva entre abril e maio. No Mato Grosso também, a parte norte, que tem bastante milho safrinha, pode ter períodos mais longos sem chuva. A estação seca está começando, a transição da úmida para a seca está vindo um pouquinho mais cedo. Então preocupa bastante essa parte aqui do milho safrinha em função da redução de chuva. Vai diminuir também a qualidade das pastagens, pela redução da chuva e obviamente pela entrada de ar frio que começa gradualmente a entrar aqui no Mato Grosso do Sul e parte oeste do Mato Grosso e Rondônia. Nessa parte aqui da Bolívia, Peru e países vizinhos, tem chuva acima do normal. De repente isso aqui pode ajudar nos rios da Amazônia. E aqui também pegando o norte da Argentina e o oeste do Paraguai. Mas onde vai ter milho safrinha, a situação preocupa. No Espírito Santo acima da média e olha aqui, ó, notícias boas aqui para o Nordeste. Nessa área aqui não muito, mas aqui sim. Aqui a temperatura que ocorreu. Temperatura média do mês de março ficou o quê? Toda essa faixa aqui de normal abaixo da média, só essa região aqui do Brasil e do Sudeste é que ficou, do Sudeste e Centro-Oeste, que ficou acima do normal. Ficando mais fresquinho aqui na parte oeste do Mato Grosso do Sul e boa parte do Mato Grosso normal, um pouco mais quente nessa região. Para amanhã vai ter mais frio aqui no sul do centro-sul do Mato Grosso do Sul, aqui nessa região aqui do Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, em direção Naviraí, Manhambi, fugiu agora o nome. Aqui na direção, a parte sul do Mato Grosso do Sul, pode ter condições de temperaturas mínimas entre 13 e 17 graus. Boa parte do interior de São Paulo, aqui essa parte alta de Goiás, boa parte dessa parte centro-sul de Minas, toda essa região aqui do mapa vão ter temperaturas mais baixas. Aqui na Cordilheira dos Andes, que é frio pela altitude. Nessa imensa área aqui do mapa, as mínimas ficam em média entre 20 e 25 graus. Durante a tarde faz calor. Aqui no Sudeste, essa região aqui do sul de Minas vai ter uma noite fria. Vai ter locais aqui entre 5 e 10 graus nas baixadas e entre 10 e 15 graus em boa parte dessa área. BH pode chegar entre 14 e 16 graus, em alguns pontos até menos. Aqui na Serra do Rio também entre 12 e 17 graus. Aqui nessa parte de São Paulo, toda essa parte aqui de São Paulo, pegando a capital, indo para cá, pode ter mínimas aí variando entre 12 e 16 graus. Na capital paulista, 17 e 18 no centro, em alguns bairros da cidade entre 12 e 14 graus. BH, que nem eu já falei, 14 e 16. No Rio, entre 19 e 21 graus, bem fresquinho. 21, 23 graus, 20 e 23 aqui em Vitória. Mas toda essa região aqui do mapa vai ter uma madrugada fria. E isso também persiste no amanhecer de sábado e domingo. Toda essa região aqui com mínimas normalmente entre 13 e 18 graus. Pontualmente, principalmente aqui no sul de Minas, em alguns locais até menos. Para o pessoal ter uma ideia, teve uma estação aqui no Charco, em Delfim Moreira, que chegou a marcar 2 graus hoje com geada. Teve geada aqui em alguns pontos da Mantiqueira, no sul de Minas, e provavelmente vai ter também nessa sexta, sábado, domingo, em alguns pontos aqui da Mantiqueira de 1.300, 1.400 para cima, em baixadas e vales, mínimas aí variando de 1 a 4 graus com alguma geada fraca. Nas áreas de topo, onde fica a maioria das estações de Nemete, não baixa muito de 7 e 10 graus. Mas nas baixadas faz frio nessa parte aqui da Mantiqueira. As máximas ficam, grande parte, entre 28 e 33 graus. Fica mais quente aqui entre a região de Cuiabá, noroeste do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aqui de 34 a 37, aqui no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás. E vai aumentar o calor à tarde, no sábado e domingo. Nessa parte aqui, BH de 27 a 30 graus, Rio de Janeiro de 27 a 29, fresquinho, 28 a 30 aqui em Vitória, na Grande São Paulo de 23 a 25 graus. Vai estar bem fresquinho. Litoral também,
aqui vai ter uma massa de ar frio jogando umidade e temperatura mais baixa para esse começo de abril. Calor aqui em todo o interior de São Paulo, aqui é aquela amplitude. De manhã entre 13 e 17 graus e de tarde 30, 33, 34 em toda essa região aqui, indo lá para o Triângulo Mineiro entre essa sexta, sábado e domingo. Aqui para os próximos 10 dias, abaixo da média nessa área aqui, principalmente por causa da chuva. Aqui quando começa a ficar mais seco, fica normal acima da média. Toda essa faixa aqui abaixo da média por causa da influência de uma massa de ar frio que vai estar aqui no oceano jogando ar frio e umidade para essa região. Nessa área aqui dá uma esquentada nos próximos dias. Aqui nos próximos 46 dias, ou seja, abril e boa parte de maio. Temperaturas normal acima da média nessa região, principalmente aqui nessa área de Goiás, Minas e norte de São Paulo. Em branco normal e em azul abaixo da média. Apesar de estar indicando mais de normal acima, nós vamos ter a entrada de frio em abril e maio. Algumas friagens vão avançar até aqui o sul do Acre, Amazonas, Rondônia, principalmente na segunda quinzena de abril e mesmo no começo ao longo de maio. Aqui, se tiver frio forte, pode ter alguma chuva esporádica aqui no norte do Mato Grosso, que pode trazer algum volume de chuva não esperado para mês de maio e junho. Aí, fazendo frio, muito frio aqui, pode ter chuva aqui. E aqui pode ter o quê? Condição de geada, principalmente na segunda quinzena de maio e junho e julho, que pode afetar o milho safrinha nessa área e até mesmo aqui no Triângulo Mineiro e sul de Goiás. Isso mais ali de final de maio, junho para frente. Paraguai também, não dá para descartar algum evento de geada entre maio e junho. Para o pessoal lojista, apesar de estar indicando temperaturas acima da média, não significa que não vai ter frio. Vai ter ondas de frio que vão pegar aqui a Serra do Espírito Santo, o Rio de Janeiro, partes aqui de São Paulo. O litoral de São Paulo pode ter um refresco agora no final de abril, maio para frente. Aqui no sul, a região da Grande São Paulo. Mas, novamente, é sempre aquele cuidado. Tem que planejar em cima da pandemia. Se a pandemia vê que continua nessa murrinhação, dessa falta de consciência, vai atrapalhar as vendas pela falta total de dinheiro da população, ou grande parte da população. O clima ajuda esse ano. Vai ter eventos de frio, como o inverno nessa região aqui não é frio direto, é alternância de frio com períodos de calor. Isso nós vamos ter mais acentuado. Quando esfria, esfria bem. Quando esquenta, esquenta bem. Então, nesses momentos, o pessoal estaria incentivado a comprar se tivesse dinheiro sobrando. Então, como pode até ser forçado a comprar, principalmente o pessoal que tem filho em crescimento, que não comprou ano passado, alguma coisa vai ter que comprar esse ano. Então, o pessoal tentar planejar quem produz e quem vende produtos que sejam baratos, bons e que realmente esquentem. Porque nas áreas de serra de Minas, do Rio de Janeiro, sul de São Paulo, sul do Brasil, algumas áreas aqui do sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai para a Argentina, vai ter frio ao longo do inverno para que a gente tenha necessidade de usar casaco. Não é direto, mas vai ter frio. E para a agricultura, o problema do milho safrinha, excesso e falta de chuva na hora errada e frio na hora errada. Então, agradecer ao acompanhamento do nosso canal, lembrando do pessoal adotar uma família com cesta básica, um pouquinho de chocolate, né, nesse período de Páscoa para a criançada, e vamos apoiar para quem não tem muita coisa ou não tem nada, para que pelo menos a gente passe com menos sofrimento possível e tentar evitar o máximo possível que esse vírus se dissemine. Vamos tentar ajudar e, quando vier o período de vacina, vacinar para combater a doença. E lembrando de acompanhar o nosso canal, se inscrever. Hoje foi o canal do Sudeste, daqui a pouco vem o do Nordeste e daqui a pouco vem o do Sul, o Cone Sul. Aqui no Sudeste também tem o Norte e também tem o quê? O Centro-Oeste. Para quem quer saber de Laninha, El Ninho, é no Cone Sul. Voltamos no sábado, no domingo. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, e boa Páscoa a todos.